Bem, eu penso que nós conseguimos ontem, ou melhor, nessa semana, cumprir duas agendas que se fazia necessário na agenda do Brasil. A primeira com a Itália, quando nós tivemos encontro com o presidente da Itália, com a prefeita, o prefeito de Roma e com a primeira-ministra Giordana, no momento em que a relação... Bom dia, Mauro. Quem chega atrasado não merece nem cumprimento para você. Mas era uma agenda que se fazia necessário porque havia mais de 6 anos que o Brasil não tinha relação com a Itália, que ninguém do Brasil vinha à Itália e que ninguém da Itália ia ao Brasil. Era uma certa perplexidade, sobretudo porque a Itália é um país que tem só naturalizados, nós temos 600 mil italianos e tem mais de 30 milhões de descendentes de italianos no Brasil. É inexplicável que o Brasil passe tanto tempo sem conversar com a Itália e que a Itália passe tanto tempo sem conversar com o Brasil. Então foi uma agenda necessária e muito produtiva para os futuros passos do Brasil na relação com a Itália. Eu convidei o presidente Mattarella para ir ao Brasil, convidei a ministra Giovana para ir ao Brasil e eu espero que ele se dirija ao Brasil, porque faz muito tempo que não vai um dirigente italiano ao Brasil, muito tempo. E eu fiz questão de dizer para eles que era necessário alguém ir ao Brasil para ter um contato com a maior cidade italiana depois de Roma e depois da própria Itália, ou seja, o Brasil. E na França o encontro para discutir o novo pacto econômico, para discutir a questão do clima, foi muito importante pela possibilidade de termos relações de uma só vez com muitos países e, sobretudo, com muitos companheiros que são representantes dos países africanos. Eu tive várias bilaterais, marcamos vários encontros, todos os países africanos muito desejosos da volta do Brasil à África, da volta dos convênios com a África, da volta dos investimentos do Brasil, de financiamento da engenharia brasileira para fazer obras na África. E eu acho que foi uma reunião extraordinária, porque fazia muito tempo também que eu não encontrava com muitos presidentes. Alguns eu nem conhecia, outros eu já conhecia, porque, embora eu tenha deixado a presidência, muitos continuaram na presidência. E depois o almoço com o presidente Macron, que foi um almoço importante, porque nós colocamos a nossa pauta em dias, ou seja, nós levantamos todos os problemas que nós tínhamos que levantar, e o problema mais sério tudo é o acordo União Europeia-Mercosul, no qual a França tem um papel importante, e nesse momento há um início de contrariedade da França com relação ao acordo. Nós conversamos com o presidente Macron, ele nos disse que a gente pode discutir, que não tem tema proibido para discutir, nós sabemos qual é o tema dele, ele sabe qual é o nosso tema, da mesma forma que ele tem que resguardar os interesses agrícolas dele, nós temos que resguardar os interesses, sabe, das nossas pequenas e médias empresas, com a não aceitação, sabe, das compras governamentais, e nós ficamos de responder a carta adicional que a União Europeia mandou, e eu penso que até o final do ano a gente tem uma decisão sobre o assunto. Eu espero que tenhamos capacidade e sabedoria de fazer esse assunto, porque é importante para a União Europeia, é importante para o Mercosul e é importante para o encontro que vai ter agora em julho da CELAC, que são todos os países da América Latina, com todos os países da União Europeia, para a gente estabelecer uma nova rodada de conversação para ver se a gente aproxima, sabe, de um acordo também na CELAC. Bem, fora disso, nós tivemos encontros com empresários que tinham interesse de investir no Brasil, aqui na França, sobretudo na área de defesa, por isso que estava presente o ministro José Múcio, por isso que estava presente o brigadeiro Damasceno e por isso que estava presente o almirante Olsen, que nós estamos discutindo a nossa parceria estratégica na questão do submarino nuclear. Também tivemos conversas com Haiti, que é uma coisa mais triste, sabe, um país abandonado à própria sorte, um país dominado pelas gangues, ou seja, onde já não tem mais eleições há algum tempo, e tivemos uma boa reunião com o primeiro-ministro. É o tipo daquela reunião que você fica constrangido
porque o mundo deveria ter uma preocupação com o Haiti. O mundo deveria assumir um pouco mais de responsabilidade. O Brasil passou 13 anos lá. 13 anos. O único país que colocou dinheiro vivo lá foi o Brasil, 40 milhões de dólares. O único país que fez um hospital lá, sabe, foi o Brasil e Cuba, em parceria. Nós fizemos uma grande UPA lá no Haiti. Mas os restantes dos países que ficaram de dar contribuição não deram. E sem contribuição, e sem ajuda financeira, e sem também ajuda para preparar um policiamento para o Haiti, porque no Haiti ninguém quer governar, porque as gangues não deixam ninguém governar. As gangues tomaram conta, sabe, da capital, e tomaram conta de alguns bairros, e tem muita dificuldade de se fazer política no Haiti, porque é um enfrentamento direto com as gangues. Eu conversei com o presidente Macron sobre a necessidade de alguém puxar uma pauta e colocar o Haiti, sabe, no centro da discussão. Eu pretendo levar essa discussão do Haiti para o G20, eu pretendo levar para os BRICS, ou seja, porque o Haiti não pode ficar à própria sorte, ou seja, esse país, ele paga o preço de ser o primeiro país a conquistar a independência. Ele paga o preço de ser o primeiro país em que os negros se libertaram, ou seja, o Haiti não consegue andar. Quando eu estava na presidência da outra vez, a gente tinha começado a discutir a necessidade de fazer uma pequena hidrelétrica no Haiti que poderia suprir as necessidades energéticas do Haiti. Sabe? O Brasil deu os 40 milhões de dólares, mas ninguém mais deu dinheiro. Então, o projeto não andou e ficou paralisado. Bem, depois de uma conversa com a presidenta Dilma, que está uma banqueira muito importante, representando os BRICS, ou seja, achei muito importante. A Dilma está bem moralmente, está bem pessoalmente, está bem de alma, de coração, de cabeça, bem profissionalmente. E depois tivemos uma conversa com o Lian, com o nosso presidente do BID, ou seja, um brasileiro que está lá presidindo uma instituição que tem ajudado muito a América Latina e a América do Sul, e o Haddad teve uma conversa mais prolongada com ele, tentando mostrar para ele as necessidades que o Brasil tem de construir projetos interessantes, sobretudo na questão da transição energética, para que a gente possa receber os investimentos necessários para garantir a matriz energética mais limpa do planeta, né? Eu tenho muito orgulho, e vocês viram que eu falei com muito orgulho, que da energia elétrica brasileira, 87% da energia é limpa e renovável, e da matriz total da energia brasileira, 50% é limpo, conta 15% do mundo. Significa que o mundo tem que fazer muito para chegar perto do Brasil no que se trata de energia limpa e renovável. E nós agora, no mês de julho, vamos apresentar um projeto em que vai acontecer muita, mas muita coisa nessa questão da produção de energia eólica, de energia solar, de energia de hidrogênio verde, porque o Brasil vai ser certamente um exportador de hidrogênio para algumas partes do mundo. Bem, vocês sabem que no Brasil as coisas estão andando bem. O Haddad está muito entusiasmado porque, com todas as conversas que ele está tendo no Congresso Nacional, ele está certo que a gente vai aprovar a reforma tributária, sabe, com muito sinal de que será a primeira reforma tributária em tempo de democracia. Presta atenção, a última foi em 1964. A gente tinha tido um golpe nesse país. Então, fazer reforma agrária, fazer reforma tributária com golpe é muito fácil. Agora, fazer ela discutindo democraticamente num Congresso onde nós não temos maioria, significa que você tem que ter habilidade para construir essa maioria, e o Haddad tem sido um mestre nisso, junto com o Jacques Wagner, junto com o Guimarães, junto com o Randolph, na articulação com o Congresso Nacional. Eu estou voltando para o Brasil hoje, descanso amanhã, depois nós temos Letícia, na Colômbia, no encontro com um cientista para discutir a questão da Amazônia. Depois nós temos em julho a CELAC, que será em Bruxelas, e depois nós temos mais uma viagem sobre os BRICS em agosto,
depois o G20 em setembro, e depois nós vamos cuidar da alma, porque está muito cansada a agenda. Dito isso... Hein? Veja, quem quiser fazer pergunta com o Pedro Cristiano, sabe? Mas, como você já fez a pergunta, eu estou pensando se eu for a CELAC ou não. Se eu não for, vai o companheiro Alckmin me representando, né? Eu não sei se vai dar para ir, e eu vou ver se eu não puder ir, o Alckmin vai. Às vezes a gente tem que ir, porque se a gente não for, passa a ideia de que a gente não está dando importância a um evento que envolve todos os países da América Latina, e o Brasil é o criador da CELAC. A CELAC foi criada, sabe, na Bahia, e eu acho que nós temos a obrigação de estar lá comparecendo forte para animar a tropa, porque se o país maior não comparece, dá a impressão que a gente não está dando importância para a discussão. Então eu estou com esse dilema, quem sabe eu vá, mas se eu não for, vai o Alckmin, e o Alckmin representará bem o Brasil. A gente vai distribuindo o microfone aqui, conforme os pedidos. Ô, Décio, não tem microfone não para você coordenar isso? Vou pegar um aqui. Tem um microfone para você coordenar, cara? Bom dia. Bom dia, presidente. Marcos Uchoa, aqui da TV Brasil. Gostaria de começar, o senhor comentou do Haiti, e em relação ao Haiti, que é a pobreza do Haiti, o drama do Haiti, eu noto que essa questão do dinheiro que o senhor citou no Haiti, mas ela permeia o acordo com a União Europeia e permeia muito o encontro aqui de Paris em relação a esse novo pacto, né? Estamos falando de dinheiro, que é uma cobrança que o senhor tem feito já há muito tempo, desde os 100 bilhões de dólares que estão se falando há muito tempo e que não vem. Concretamente, no momento em que a guerra da Ucrânia está sugando grande parte do dinheiro desse mundo mais rico, o senhor enxergou efetivamente, mais concretamente, uma maneira de que esse dinheiro vai sair para a questão do meio ambiente e para outras questões também? Olha, o Brasil tem cobrado isso em todos os fóruns que nós temos participado. Porque não é apenas 100 bilhões de dólares para o Brasil. O Brasil terá possivelmente uma parte disso, porque são muitos países que precisam do dinheiro para manter-se, sabe, com uma política ambiental corretamente, uma política climática que nos ajude a fazer o sequestro de carbono que o mundo tem que fazer. Do ponto de vista do Brasil, eu tenho cobrado e tenho exigido mais. Eu tenho exigido que a gente tenha uma governança global mais representativa. Sem uma governança global que tome decisões e essas decisões sejam efetivadas e controladas por essa governança global, a gente tem pouca chance de ver as coisas acontecer. Pelo simples fato. Você faz uma COP no Egito, como vai nos Emirados Árabes, como vai ter agora no final do ano. Aí você toma decisões importantes. Essas decisões importantes ela não é definitiva, ela não é auto-aplicável. Você precisa voltar para o seu país e decidir dentro do seu Congresso, nas instituições do seu país, a aprovação ou não. E muitas vezes as coisas que são aprovadas lá fora não são aprovadas dentro do país. Eu poderia pegar um exemplo, o protocolo de Kyoto, que não passou na maioria dos congressos. Eu poderia pegar Copenhague, onde foi sugerido 100 bilhões de dólares, que foi em 2009. Já fazem 14 anos e até agora não saiu dinheiro. Poderia pegar o Acordo de Paris, que talvez tenha sido uma das melhores coisas feitas na questão ambiental, mas que também não está sendo aplicada. Porque não é impositivo. Há uma decisão e você não tem, sabe, quem exerça a cobrança. E é por isso que nós temos dito que é necessário uma governança global. E essa governança global, diga-se de passagem, chama-se ONU, e a ONU tem que estar fortalecida. A ONU de 45 não representa mais a ONU de 2023. É outra geopolítica, são outros atores mais importantes. Não tem explicação que a América Latina não esteja presente no Conselho de Segurança da ONU. Não tem explicação que a África não tenha 2 ou 3 países no Conselho de Segurança. Não tem explicação que a Índia não esteja, que a Alemanha não esteja, que o Japão não esteja.
que o Brasil não esteja. Sabe? Então, é preciso a gente renovar a direção da ONU para que a gente possa ter um organismo multilateral com poder de decisão. Se você tomar uma decisão e não for cumprida, aí sim você pode estabelecer uma punição que todos os países que estão cumprindo têm que impor àquele que não está cumprindo. Se não for assim, não vai funcionar. Se não for assim, cada um se tranca dentro do seu próprio umbigo e as coisas não andam. E a questão climática é uma coisa muito séria. Essas mudanças de intempéries que a gente está assistindo todo dia, chovendo demais da onde não chovia, fazendo seca demais da onde não tinha seca, tendo furacão aonde não existia. Ou seja, tudo isso significa mudança de comportamento do planeta contra a espécie humana, ou melhor, a espécie animal que mora aqui. E é nesse aspecto que o Brasil aparece com muita força. Não só porque tem a maior reserva florestal, a maior reserva de floresta tropical do mundo, mas porque, se a gente juntar o Brasil e a América do Sul, a gente tem um montante muito especial. Por isso, o encontro em agosto, dia de 10 a 12 de agosto, com todos os países da América do Sul, mais a Guiana, Suriname e a Guiana Francesa, que nós convidamos o Macron, porque a maior fronteira, sabe, da França é com o Brasil. Não sei se eles já se aperceberam disso, mas é preciso notar que a maior fronteira é com o Brasil e eles fazem parte da Amazônia. E, portanto, ele tem que participar desse encontro para fazer parte da política de preservação da nossa floresta. Não só preservação, mas como explorar cientificamente a riqueza da biodiversidade da Amazônia. Como fazer da biodiversidade da Amazônia e da boa pesquisa, que, na minha opinião, tem que envolver o mundo inteiro, sabe, o sustento com qualidade de vida para 28 milhões de pessoas que moram só na Amazônia brasileira e 50 milhões que moram em toda a Amazônia, envolvendo os outros países. Tudo isso está em jogo. Ontem, quando eu coloquei a questão da luta contra a desigualdade junto com a luta do clima, é porque a desigualdade, hoje, ela é mais forte do que era 30 anos atrás. Hoje a desigualdade ela é múltipla. Você tem desigualdade de renda, você tem desigualdade social, você tem desigualdade na saúde, você tem desigualdade de gênero, você tem desigualdade racial, você tem desigualdade na oportunidade. Ou seja, o mundo está mais cheio de desigualdade do que de igualdade. E o que nós precisamos é indignar a sociedade contra a desigualdade. Tem coisas que acontecem no mundo que a gente não consegue se explicar. Ou seja, o ser humano, ele é por si só uma espécie animal muito fraterna, muito solidária. A gente nasceu para viver em comunidade. O ser humano, ele vivia solidariamente, sabe? Uns ajudando os outros. Hoje a individualidade tomou conta da espécie humana. Eu não sei onde que a gente vai parar. Sabe, nós estamos, na verdade, deixando de ser seres humanos com sentimentos para virarmos algoritmos. E eu acho que isso não é bom, e as pessoas vão perdendo a sensibilidade. Sabe, ontem, naquela reunião em que tinha muitos países africanos e muitos outros países, a questão do Haiti não entrar é uma noção básica de que, sabe, o Haiti não é problema de ninguém. Quando, na verdade, o Haiti é problema de todos nós. E todos nós deveríamos ter uma postura de assumir o mínimo necessário para ajudar com que o Haiti saísse da situação que ele se encontra. E aí outros países. No Brasil a nossa penalidade é que a gente vai ter que refazer o que a gente já tinha feito. Ou seja, vocês sabem que em 2012 a ONU anunciou o Brasil fora do mapa da fome. Em 2023 a gente tem 33 milhões de brasileiros no mapa da fome outra vez. Nós vamos ter que fazer, 14 anos depois, aquilo que nós já tínhamos feito. Então é por isso que eu fiz o discurso colocando a igualdade, sabe, que é uma postura muito forte do Papa Francisco, sabe, e que é minha também, porque eu acho que se a gente não tiver capacidade de mobilizar a humanidade contra a desigualdade, nós seremos todos derrotados.
Presidente, Sônia Blota, TV Bandeirantes. Pertinho, tá bom agora? Presidente Sônia Blota, TV Bandeirantes, prazer estar aqui. Presidente, o senhor falou sobre acordo Mercosul-União Europeia, que é uma vontade do senhor, né, um acordo que há 24 anos não sai do papel. E eu queria saber, quando o senhor esteve frente a frente com o presidente francês, Emmanuel Macron, quais foram os pontos que os senhores conversaram para que finalmente saia esse acordo? Olha, o presidente Macron, ele tem dificuldade no Congresso. Ele tem dificuldade no Congresso. E se a gente puder conversar com os nossos amigos mais à esquerda para poder ajudar a que seja aprovado um acordo do Mercosul, nós vamos fazer. Não tenha dúvida que nós vamos conversar com todos os amigos que a gente tiver aqui na França para ver se a gente consegue convencer as pessoas da importância. Porque não é o protecionismo que vai ajudar. Ou seja, é muito engraçado esse mundo, porque dos anos 80 para cá, tudo que as pessoas falavam é de quanto mais abertura, melhor, quanto mais livre comércio, melhor. Você das contas, agora, quando chega, às vezes, dos países em desenvolvimento competir em igualdade de condições, os mais ricos viram protecionistas. Então, não tem nenhum sentido. Quanto mais livre for o comércio entre nós, desde que cada um garanta aquilo que é considerado essencial, eu acho normal que a França tente defender a sua agricultura. Acho normal. Pode ser um ponto de mais dificuldade de inflexão. Mas é normal que eles também compreendam que o Brasil não pode abrir mão das compras governamentais. Porque se eu destacar para eles as compras governamentais, a possibilidade de fortalecer a indústria nacional chega a zero. A possibilidade de você permitir que pequenos e médios empresários possam produzir para o Estado comprar chega a zero. Então não é possível. Mas o fato de ter 2 pontos, que são 2 pontos nervosos, e 2 pontos considerados essenciais por 2 lados, olha, a gente pode não fazer acordo com esse, mas vamos melhorar outras coisas. Como eu sou um ser humano que acredito muito na capacidade de negociação, eu acredito que toda vez que 2 seres humanos sentam em torno de uma mesa, por mais divergência que existam, é possível que a gente termine com um acordo. É assim que é a lei da natureza, e é isso que nós vamos conseguir fazer. Nós precisamos fazer o acordo com a União Europeia. E a União Europeia precisa fazer o acordo com o Mercosul, com a América do Sul e com a América Latina. Porque a União Europeia não pode ficar, sendo a fatia de mortadela entre a nova Guerra Fria, entre Estados Unidos e China. Tá? Então é importante lembrar que nós precisamos da União Europeia e a União Europeia precisa muito de nós. Portanto, é importante que a gente coloque um pouco da arrogância de lado e a gente tente colocar o bom senso para a gente negociar. Isso vale para nós e vale para eles. Bonjour, Monsieur le Président. Lisa Villy de... Bonjour, Lisa Villy de Radio France. J'aurais aimé Lisa Villy, Rádio France. O senhor pode falar sobre a entrada, o anúncio da rebelião armada na Rússia? Não posso falar. Lamentavelmente não posso falar porque eu não tenho as informações necessárias para te falar. Eu, quando chegar ao Brasil, que eu me informar de tudo o que aconteceu ontem, que tiver várias informações, aí eu posso te falar. Mas agora seria chutar, de forma precipitada, uma informação que eu não tenho. Eu ouvi dizer, mas não tenho informação e eu pretendo não falar de uma coisa tão sensível sem ter as informações necessárias. Presidente, Priscila Yazvek, da CNN Brasil. Presidente, queria te fazer uma pergunta sobre a manchete do jornal La Libération, que fez uma reportagem de capa com o título La Decepção. A principal crítica que eles fazem é sobre a sua postura em relação à guerra na Ucrânia. E, aproveitando esse assunto, queria perguntar como o senhor vê os desdobramentos da guerra com o grupo Wagner se rebelando. Eles também criticaram o seu encontro com Maduro e também a sua defesa do livre comércio. E um outro ponto também que repercutiu bastante aqui foi o encontro
com o príncipe saudita, que foi cancelado. O senhor alegou cansaço, a sua equipe alegou cansaço, mas nos corredores do hotel também tinha uma impressão de que esse encontro poderia gerar uma manchete negativa ao fim da viagem. Como o senhor vê essas duas questões? Veja, eu não pensei nisso. Sinceramente, eu não pensei nisso. O que eu sabia é que havia uma proposta de ter uma reunião com um príncipe da Arábia Saudita que queria discutir investimento no Brasil. E eu quero conversar com todas as pessoas que querem fazer investimento no Brasil, até porque eu quero saber qual é a qualidade do investimento que as pessoas querem fazer. Eu simplesmente não tive condição de participar da reunião, ou seja, e vou pedir para que o Itamaraty o convoque para ir ao Brasil discutir negócio com os empresários brasileiros. Sabe? Nós temos muito interesse em que a Arábia Saudita faça investimento no Brasil, sobretudo na questão da transição energética, porque nós vamos apresentar um grande projeto, sabe, ainda esse mês de julho. Então, se a Arábia Saudita tiver interesse de investir no Brasil, pode ficar certo que o Brasil terá interesse em conversar com a Arábia Saudita, com quem quer que seja que eles mandem conversar. Independentemente das polêmicas? Independentemente da polêmica, veja, eu não estou preocupado com a joia, eu não estou preocupado porque isso não é comigo. Eu estou preocupado com o seguinte: se tiver empresários da Arábia Saudita que queiram fazer investimento no Brasil, o Brasil terá interesse em receber esses empresários, seja através do Ministério da Indústria e Comércio, seja através dos nossos empresários, e conversar da forma mais civilizada possível, com o interesse que é inerente ao povo brasileiro, porque nós precisamos fazer a economia brasileira crescer. É isso. Com relação à liberação, ora, eu não fico chateado quando um europeu, no caso da guerra, pensa diferente de mim. Eles estão no centro da guerra. Eu estou a 14 mil quilômetros de distância. Então, é muito normal que eles estejam muito mais nervosos, porque eles estão vivenciando a guerra e sofrendo as consequências da guerra mais imediata e com preocupação do que vai acontecer. Porque vai chegar aqui o inverno e a energia certamente vai ficar um pouco mais cara. E eles vão comprar energia de quem? Então, eles têm que estar mais nervosos, mais preocupados do que eu, têm que ter um pensamento diferente. O meu pensamento é simples. Eu sou contra a guerra. Eu quero paz. É isso. Nós condenamos a invasão da Rússia ao território da Ucrânia. Isso já está declarado e votado na ONU. Mas isso não implica que eu vou ficar fomentando a guerra. Eu quero criar condições para que os dois países sentem. Por enquanto, eles não querem sentar, porque cada um está achando que vai ganhar, mas de algum momento eles vão sentar. E vão precisar de interlocutores com muita responsabilidade para tentar negociar. E o Brasil está participando. Agora mesmo, o ministro Celso Amorim está em Copenhague, numa reunião de vários outros países, para tentar estabelecer, sabe, discussões sobre a paz. Esse é o meu comportamento há mais, sabe, de um ano, desde que começou essa guerra, e continua intacto. Eu sou pela paz, não sou pela guerra. Ele já tinha respondido. Não entendi. Ele já tinha respondido para eu não entendi a pergunta dela. A pergunta da francesa, ele já tinha respondido essa questão. Por favor. Bom dia, presidente Bianca Rotier. Fale mais perto do microfone. Bom dia, presidente Bianca Rotier, da Globo News. O senhor já respondeu as principais questões. Essa questão do Grupo Wagner, a Priscila perguntou, a nossa colega francesa já tinha tocado. Entendemos que o senhor não tem ainda detalhes, mas é um assunto que está preocupando muito o mundo todo. O presidente Vladimir Putin deve fazer um pronunciamento agora, em breve. Como é que o senhor se mobiliza nesse sentido? Assim, o que o senhor pode falar para a gente de preocupação? Porque uma rebelião desse tamanho, naturalmente, assim, está todo mundo de olho, né? E qual é a sua preocupação? Se o senhor pode... Veja, eu não sei o tamanho da rebelião. Eu só estou te pedindo o seguinte: quem sabe quando eu voltar para o Brasil, no dia seguinte eu já tenha todas as informações possíveis, porque eu vou conversar com muita gente a respeito dessa chamada rebelião. Aí você pede para alguém da Globo News, lá no Brasil, me telefonar, que aí eu saberei responder com muito mais tranquilidade esse assunto. Eu só não posso comentar uma coisa que eu não li, que eu não conheço.
Sabe? Então, seria precipitado da minha parte fazer juízo de valores sobre qualquer assunto. Nessa questão, Fernando Schemberg, do Jornal Globo, nessa questão da guerra ainda, como é que foi a conversa com o Macron? Porque é muito evidente a diferença de visão, de postura de encarar a questão do conflito ucraniano entre o Brasil e com a França. Houve alguma convergência, alguma aproximação? Cada um se manteve na sua posição? E só uma perguntinha, o senhor veio aqui nesse encontro e participou do encerramento somente, né, do encontro. O senhor acha que esse é o jeito certo de discutir essa questão do Pacto Global? O senhor acha que a posição dos países ricos estão corretas em propor esse tipo de discussão desta forma, nesse modelo, como foi feito aqui? Olha, eu acho que quando a gente começa a fazer uma discussão, se o modelo que foi estabelecido não foi correto, a gente vai corrigindo ele e vai chegar o momento que a gente vai chegar à perfeição do modelo de discussão que a gente tem que fazer. O dado concreto é que nós estamos tendo consciência que as instituições que foram criadas logo depois da Segunda Guerra Mundial já não representam mais aquilo para o qual elas foram criadas. O Banco Mundial não representa mais, o FMI não representa mais, e a própria ONU já não representa mais. A ONU, quando ela foi criada, ela teve força de criar o Estado de Israel. Hoje ela não tem força para manter a demarcação de terra dos palestinos. As guerras estão acontecendo, são guerras, sabe, determinadas e pensadas por membros do Conselho Permanente. Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, os Estados Unidos era membro permanente da ONU e ele não consultou ninguém. Quando o Sarkozy e a Inglaterra invadiram a Líbia, eles eram membros do Conselho Permanente e não consultaram ninguém. E quando o Putin invadiu a Ucrânia, ele é membro também efetivo e não consultou ninguém. Então, significa que as instituições estão falidas. O mundo de 2023 precisa de outras instituições mais fortes, mais representativas, com maior participação. É isso. Ora, a diferença entre o Macron e eu na questão da Ucrânia, eu vou repetir. Há muito tempo eu sei o que o Macron pensa sobre a guerra da Ucrânia e há muito tempo o Macron sabe o que eu penso sobre a guerra da Ucrânia. Eu não levarei ele a pensar como eu, porque ele está distante, ele está no outro mundo. Ele está próximo do campo de batalha. E eu tenho um oceano Atlântico, sabe, de diferença. E eu acho que mesmo aqueles que estão defendendo a guerra, mesmo aqueles que estão ajudando a Ucrânia, querem a paz. Eu tenho certeza que todo mundo quer a paz. Acontece que a paz só vai acontecer quando os dois combatentes chegarem à conclusão que é preciso ter paz. Então, eu vou esperar esse momento. Eu, no G7, conversei com a Indonésia, conversei com a China, conversei com a Índia, conversei com o Vietnã. Nós temos conversado com vários outros países. O Celso Amorim já foi a Kiev, o Celso Amorim já foi a Moscou, ele agora está em Copenhague, ou seja, o presidente da África do Sul já foi à Rússia, já foi à Ucrânia. Ou seja, tem muita gente brigando pela paz. Tem muita gente tentando encontrar um caminho para que a gente chegue à paz. Eu espero que logo, logo também os Estados Unidos estejam querendo encontrar a paz, e aí vai ficar mais fácil a gente fazer a paz. Pronto, gente. Última pergunta aqui, por favor, presidente. Aí a gente Bom dia, encerra. presidente Lula. Fernando Otero, do site Holofote Notícias Brasil e da rádio Dublin South FM, na Irlanda. Nossa agenda foi divulgada que o senhor conversou sobre cultura e tem 4 milhões de brasileiros morando fora do Brasil e a cultura é uma coisa muito forte para a gente, quando a gente está fora do Brasil, e a maneira como a gente é identificado. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre esses acordos que foram feitos, a conversa que o senhor teve com o Macron relativa à cultura. Muito obrigada. Olha, uma das coisas que eu disse ao presidente Macron era de que nós queremos recuperar as comemorações do Dia do Brasil na França e do Dia da França no Brasil. Isso existia, era um evento cultural muito forte. Eu participei, enquanto presidente, de um evento aqui, com a participação de muitas atividades culturais brasileiras. Depois eu participei lá no Brasil, quando o Sarkozy foi lá, de um outro evento com muitas atividades culturais da França no Brasil. Isso é importante voltar, porque o povo brasileiro tem muita afinidade
com o povo francês e com a cultura francesa. Então, eu acho que o companheiro Macron deve ter ficado sensibilizado com a importância disso. A outra coisa que eu pedi foi para recuperar a Casa da América Latina, que tem aqui, que é uma coisa que funciona bem, que tinha uma atividade cultural muito intensa. Eu, inclusive, entreguei na mão dele uma proposta para ele levar em conta a necessidade da casa voltar a funcionar com a força que ela já teve alguns tempos atrás. Ela foi fundada pelo De Gaulle, depois ela foi bem administrada pelo Mitterrand, depois ela veio funcionando ao longo de outros governos, mas está num momento de baixa. E é preciso, então, recuperar, porque Brasil e França têm muita afinidade cultural. Gente, eu vou pedir desculpa porque tem uma coisa chamada slot. Quando tem muito chefe de Estado, você tem horário para voar, e o nosso horário já está vencendo a idade. E temos que ir. Gente, obrigado, muito obrigado a vocês.